Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura nesses tempos de inverno e poder contar com a sua companhia. Sinta esse friozinho dessa estação na companhia de uma xícara de café, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Nesta edição estaremos juntos mais uma vez, seguindo as trilhas da literatura, alçando novos e variados voos pelo universo da leitura. Eu acho que a literatura é uma coisa que faz você viver vidas diferentes da sua. E como não é sempre que você está muito satisfeito com a sua vida, a literatura dá a chance de você escapar de você mesmo, o que é uma coisa super legal. O professor que lê, que gosta de ler e que lê mesmo, ele sempre tem sucesso naquilo que ele faz. Eu não conheço um caso de um professor que seja leitor e que ele reclame que os alunos não gostam de ler. Pode reclamar que a escola não tem livro, que isso, que aquilo, mas ele sabe, porque ele é leitor, ele sabe quais são os pontos de toque da leitura. Então ele vai conseguir, apesar das condições nem sempre favoráveis da escola, ele vai conseguir desenvolver um gosto pela leitura dos seus alunos. Eu acho que o professor se aproxima do aluno quando ele lê as coisas que o aluno gosta de ler, não é? E ele também se aproxima do aluno e muitas vezes fica surpreso quando o aluno, discutindo um livro que o professor pretendia levar num determinado sentido, o aluno leva em outro sentido completamente diferente. O professor, que é um leitor convicto e um bom leitor, ele aprende muito sobre leitura se ele conseguir criar um clima de sinceridade em relação à discussão da leitura que ele patrocina nas aulas. E para a entrevista desta semana, nossa convidada é a professora Eliane Bravo. Eliane é professora na rede pública e, além de apaixonada pelo universo dos livros, desenvolve um belíssimo projeto de incentivo à leitura com seus alunos. O projeto Viajando pela Leitura, eu escrevo a minha história, que, entre tantas outras intenções, objetiva despertar o prazer da leitura e aguçar o potencial cognitivo e criativo do aluno. Professores, pais, o que eu digo é: incentivem seus filhos a lerem, a desfrutar do prazer da leitura, porque é muito gratificante. Porque a leitura, ela não é só passageira. Ela vai te internalizar conhecimentos que mais ninguém poderá te dar, e muito menos aos seus filhos. Então incentive, porque a leitura realmente ela abre portas, ela abre mundos e faz a criança viajar dentro da sua criatividade, dentro daquele mundo. Eles viajam, eles depois recontam, contemplam. Então abram as portas para a leitura. É seguindo juntos com as palavras da professora Eliane Bravo que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, como destaca Luzia de Maria, professora, escritora e pesquisadora brasileira, a cada livro que lemos, a cada novo conhecimento que adquirimos, a cada experiência que vivemos, melhores leitores nos tornamos, sempre aprendizes, a cada dia melhores aprendizes. E claro, para termos acesso a esse encantador universo dos livros, é fundamental cumprirmos algumas rotinas. Então vamos seguir juntos na nossa dica de leitura desta edição. Comece por uma literatura mais fácil, você vai ler todos os dias. E não tenha a ambição de ler grandes trechos. Comece com pequenos trechos.
Se você lê um parágrafo, 2, 3 parágrafos antes de dormir, que é uma coisa que é um hábito que eu tenho, por exemplo, você já vai, lógico, criando este hábito. Obviamente, eu não leio apenas antes de dormir, mas vamos imaginar um dia meu atarefado, eu faço 1 milhão de coisas, trabalho com educação, então, que eu não consigo um tempo de leitura ao longo do dia. Pelo menos aquela 1 página, 2 páginas, nem que seja 2 parágrafos antes de dormir, faz parte do meu dia a dia. Então, comece por aí, deixa o livro do lado da sua cama, escolha um livro que lhe dê prazer e todo dia um pouco. Eu não perco oportunidade. Então, por exemplo, se eu pegar um táxi, um Uber, eu sempre tenho ali um livro na bolsa. Então, na sala de espera de um dentista, de um médico. Então, o tempo todo que eu tenho, esse tempo livre, eu estou sempre lendo. Na nossa dica de livro, vamos sempre compartilhar com vocês a sugestão da leitura de bons livros. Pode rodar a dica. Oi, gente, meu nome é Luara, eu sou estudante do IFES Campus Guarapari e hoje eu vou trazer uma recomendação de um livro brasileiro que é da Carolina Maria de Jesus, que é uma importante escritora brasileira que fez a gente ressignificar isso do quanto a pessoa precisa estudar para ser um escritor. Ela era quase analfabeta, foi aprendendo a escrever e escrevendo seu livro. Ela morreu sem grandes reconhecimentos e só agora, depois de muito tempo, ela foi reconhecida na Academia de Letras. O nome do livro é Quarto do Despejo, que é o Diário de uma Favelada. É uma autobiografia dela que conta sobre como que era a vida dela na favela do Canindé, que foi onde ela passou grande parte do tempo. E ela relata muito sobre fome, sobre pobreza, sobre miséria, sobre desigualdade social e como que ela se questiona o porquê disso acontecer com as pessoas e o governo não fazer nada. Então eu recomendo muito para vocês, é um livro que a gente identifica erros gramaticais que não deveriam ser considerados erros, né, porque ela consegue transmitir a mensagem dela. E é um livro muito interessante para a gente refletir sobre a realidade do Brasil e a realidade do mundo. Então, é a minha recomendação. E na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, vamos que vamos com um bate-papo sobre leitura de qualidade na escola. Literatura na veia. Olá, pessoal. Na sexta-feira, dia 9 de setembro, o projeto Prazer da Leitura promoveu o bate-papo literário na Escola Samuel Batista Cruz, conhecida como CAIC, localizada no bairro Interlagos e vinculada à rede municipal de ensino aqui de Linhares. E a gente, assim, fez essa parceria, né, com a professora Pereira, então, a última experiência nós achamos muito importante, né, a leitura, o hábito da leitura, eu entendo, assim, que a leitura, ela abre caminhos e ela cria expectativas. E é o que nós queremos, né, para esses alunos, que eles entendam que tem futuro. E eles só vão conseguir compreender essa expectativa de futuro através da leitura. Por isso, assim, nós gostamos desse evento que o professor Pereira trouxe, essa parceria conosco, né, com os alunos do CAIC, para alargar esses horizontes e fazer esses alunos pensarem, né, refletirem. Porque, afinal de contas, o que a leitura é? É uma viagem sem sair de casa, é um conhecimento de mundo. E é isso que a gente deseja para eles. Estou muito feliz, né, muito contente por esse evento aqui hoje, como professora de línguas, essa parceria, né, com o professor Pereira, que traz esse assunto, né, a importância da leitura. Eu fico muito, assim, muito grata. Porque muitas vezes a gente precisa desse incentivo, esse outro olhar, né, de fora, falando com os nossos alunos, para que a gente possa fortalecer também esse trabalho de leitura, né? Leitura é essencial para a vida da gente, né? Como cidadã, traz o conhecimento, potencializa a nossa cidadania. Um encontro memorável com a minha participação junto com a professora, escritora e coordenadora do projeto Profis que Leem, Adriana Guzmão Antunes.
envolvendo estudantes e professores da escola. Olha, é muito importante a gente trazer esses eventos literários para a escola, esses momentos de compartilhar com os alunos, porque é a partir desse momento de reflexão com o estudante que a gente está formando o futuro leitor aqui para nosso país, para o nosso estado, para as nossas cidades. Então, todo evento na escola ele é de extrema importância, até porque uma das funções da escola é ensinar a ler. Algumas dinâmicas foram conduzidas pela professora Adriana na leitura e releitura de poemas, entre outras ações que sustentaram a presença e o envolvimento direto dos estudantes. Falar da importância da leitura é falar da base. É o começo que a gente tem, que vem desde as séries iniciais até aqui o fundamental. Então, trazer esse projeto para a escola fortalece o que a gente já vem trabalhando há anos, né? Fazer o menino entender, compreender o processo da leitura, entender o que eles leem. Estou muito feliz pelo evento que está acontecendo na escola, porque é um evento que traz para nós essa importância da leitura. Afinal de contas, a leitura ela trabalha em nós o senso de criatividade. Quando nós lemos, nós imaginamos a história, e isso é um estímulo para o aprendizado e para o desenvolvimento das capacidades dentro do processo educacional. Um evento como esse, ele se torna importante também porque é um momento que há uma parada da escola, dos alunos, para fazer uma reflexão, porque sem reflexão não há aprendizado. Essas ações, que são desenvolvidas através do nosso projeto Prazer da Leitura, objetivam aproximar os estudantes do encantador mundo da literatura. Eu gostei bastante, porque incentiva a gente a ler. Eu chego até a ler um pouco também, um pouquinho de vergonha, mas eu gostei bastante. E hoje eu vou falar que foi muito bom, que eu gostei sobre explicação mais sobre a leitura, sobre a importância da leitura em nossas vidas, sobre a leitura que ocorre em nossas vidas diárias. E vim falar também sobre minha vida, sobre a leitura na minha vida, né? É isso aí, pessoal. Em nome do nosso projeto Prazer da Leitura, nós queremos agradecer a diretoria da Escola Caique, que fica localizado no bairro Interlagos, aqui em Linhares. A maneira gentil e cordial como nós fomos recebidos pelos professores e coordenadores do período da manhã. E esse contato foi mediado através da professora Neia Adão. Literatura na veia. É seguindo juntos no passo a passo sobre esse gostoso papo de leitura que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Professores, pais, o que eu digo é: incentivem seus filhos a lerem, a desfrutar do prazer da leitura, porque é muito gratificante. Porque a leitura, ela não é só passageira. Ela vai te internalizar conhecimentos que mais ninguém poderá te dar, e muito menos aos seus filhos. Então, incentive. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a professora Eliane Bravo. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu recebo com muita satisfação aqui no estúdio da Rede Sim de Televisão em Linhares, a professora Eliane Bravo. Eliane é uma encantada pela leitura e já há alguns anos desenvolve projetos de incentivo à leitura junto com a meninada da escola, né, na rede pública municipal aqui de Linhares e também numa escola na rede pública municipal no município de Soretama, que fica aqui pertinho de Linhares. Eliane continua desenvolvendo essas ações e ela veio conversar sobre isso aqui nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Eliane, mais uma vez, bem-vinda ao programa Sim para a Literatura. A porta aqui já tem um adesivo com o seu nome, né? Isso é muito bom. E terceira ou quarta vez, né, Eliane? Que você Acho participa que quinta. com a gente. Quinta vez. Uhum. Que maravilha. Eliane, vamos falar um pouquinho assim, até para a gente atualizar como é que estão os seus hábitos de leitura, o que você tem lido, um personagem assim que tem marcado sua trajetória, para a gente falar no projeto na escola. O que tem te atraído assim no ambiente da literatura? Esse ano, como eu estou trabalhando com o segundo ano, então a literatura infantil mais em si é o que tem mais me atraído.
Então, antes de entregar o livro para eles, né, fazer a O revisão. segundo ano, qual é a média etária? De 7, 8 7, 8 anos, tá? 7, Até para o 8 nosso anos. telespectador entender essa linguagem, né? Uhum. É porque na época que eu estudei, a gente falava primeiro grau e segundo grau, né? Isso, primeira série, Primeira segunda série, série, exatamente, primeiro grau e vai. Ok. Então, com eles, né, é mais literatura infantil, contos, histórias da Myrna Pins, que eu gosto muito. Então, eu tenho trabalhado com eles. O último livro foi A Carta Errante, A Menina Aniversariante, A Carta Errante, né, de Myrna Pinsky. Tem O Carteiro Chegou também. Assim, livros mais para trabalhar com eles a questão da escrita. Ah, tá. Então, desenvolvendo trabalhos dentro dessa área com eles. A Myrna Pinsky é uma escritora brasileira. E você, no seu brasileira. dia a dia, como é que você está com a leitura, Eliane? Olha, a leitura hoje em dia está sendo mais coisas burocráticas, mas tem tirado um tempinho ali para ler meus livros, que eu gosto muito. O último livro que eu estou lendo não é um livro de literatura, mas é sobre PPP, de uma escola em Roraima, dentro da Escola Cívico-Militar, que eu ganhei esse livro. Fui na Bienal em São Paulo, agora em julho, então voltei encantada, só não deu para carregar todos os livros na bolsa, porque senão não caberia, né? Mas, você assim, participou da Bienal em São Paulo como professora, você foi representando uma escola? Eu fui como professora e como escritora. Nós fizemos uma coletânea de artigos voltados na prática pedagógica dentro da pandemia. Como que foi esse processo da pandemia? Então, ali uns 16 escritores, cada um fez o seu artigo. Todos professores? Todos professores. Tá. De cada cantinho do Brasil, de Roraima, Maranhão, de Linhares também teve, Soretama Manaus, do Sul. Então, fizemos ali uma coletânea e montamos. E aí, como é que foi a participação na Bienal? Foi maravilhosa, pensa. Lá tirando foto, dando autógrafo, nosso livro sendo vendido, e a Bienal estava assim maravilhosa. Eu acho que por 2 anos, né, praticamente, sem que não teve. Então lotou bastante gente, assim, foi muito bom. Ô Eliane, e como é que você, trabalhando em 2 escolas, né? Como é que você tá se organizando para botar essa meninada para ler? Como é que funciona isso no seu dia a dia? Como é que você planeja isso? Como eu sou amante da leitura, então para mim é muito tranquilo. No início do ano eu os conheço, aí vou separando os livros, dependendo da escola, né, com a bibliotecária, ou eu mesmo vou lá e seleciono. Ali no Castelo, a bibliotecária me auxiliou, separou vários livrinhos, Caixa Alta. Castelo é nome de uma escola? Castelo Branco, o nome da escola aqui em Linhares, onde eu trabalho. Escola Municipal. MF Castelo Branco. Isso. Okay. E dentro separando, né, para eles livros de caixa alta, alguns já começaram a ler caixa baixa e cursiva, então faço esse trabalho. E assim eu montei, toda semana tem o dia da leitura, e montei também um projeto para eles lerem em casa para a família. Então eles começaram, estão super empolgados. Eles leem em casa para a família, aí a família faz a anotação como está a leitura, e eles também. Eles começam o início, né, dessa atividade com eles, reconhecer a capa do livro, quem é o autor, quem é o escritor, a estrutura, a ilustração, ver quem ilustrou. Então, fazer esses trabalhinhos e depois ir aumentando o grau de dificuldade. Eu tenho um aluno que já está no seu 15º livro. Em que período de tempo, Eliane? Em período de tempo, tem uma que ela lê 3 por semana. Por semana? Por semana. Ela tá assim, tia, eu quero ler mais. Aí tem um dia que eu tiro para eles irem lá na frente contar, né, falar, relatar sobre o livro que eles leram. Aí vão lá na frente empolgados, contam para os outros colegas e fazem assim esse resumo do que eles leram. Tem pais que mandam mensagem agradecendo, falando que eles estão gostando muito, que estão desenvolvendo a leitura e principalmente a interpretação. Eliane, essa interação da escola com a família, né, através desse trabalho que vocês fazem, como é que você percebe isso como retorno quanto ao comportamento do aluno na escola? Eu vejo de forma positiva. Do aluno com o colega de aula, do aluno com os professores, como é que tá acontecendo isso? Está positivo, porque é importante a família estar presente. Então, não tenho, por exemplo, na minha sala, problemas de comportamento, de má comportamento, má conduta, não. A família é sempre presente, o que eu preciso, eu mando mensagem, eles ajudam, auxiliam.
Então eles são muito amigos, eles gostam de trabalhar em grupo, em dupla, se ajudar um ao outro. Ah, esbarrou no coleguinha, machucou, pede desculpa, já se entendem ali. Então eles são bem parceiros. E a família presente dá esse diferencial, porque nos dá o amparo, né, nos auxilia. Eu sei. E o projeto que você desenvolve? Vamos falar um pouco dele, de forma específica? Qual é o projeto? É o projeto Viajando no Mundo da Leitura. Nós vamos colocar aqui a foto, tá, Eliane? Nem todos levaram hoje. Ok. Mas... Vou mostrar aqui, mas a gente vai colocar a foto, tá? Do projeto. Como é que funciona na prática? Ele funciona assim, eu converso com eles sobre a importância da leitura, mando para os pais uma cartinha onde eles precisam incentivar os filhos, ele precisa ter um local sossegado, iluminado, e depois o aluno... Para que a criança possa se concentrar. Possa se concentrar na leitura. Tem aquele momento de abstração ali que é importante, né, Eliane? Isso. Aí, por exemplo, ele vai anotando a data que ele leu, o título do livro. Então já começa aí ele mesmo com a letrinha dele fazendo esse trabalho. Aí vem as atividadezinhas voltadas dentro do livro. O nome do livro, como que tá a leitura do meu filho. Aí o paizinho, né, vai avaliar e assinar. Aí dependendo da atividade, ele vai ilustrar ou ele vai fazer um resuminho do livro. Ele vai trabalhar questões também dentro da alfabetização aqui, quantos parágrafos, quantas páginas, ele faz esse trabalho. Ok. Por exemplo, se é um conto, aí ele tem que identificar também o livro que ele leu. Se é um conto, se é uma fábula, se é uma receita. Vai assim também para eles começarem a ter esse senso. Eles podem escolher um personagem para ilustrar ou falar do personagem. Eles também trabalham a capa, a editora, o autor. Então, eu sei. Deixa eu só dar uma olhadinha disso, aqui, eles vão fazendo as atividades deles. Eu sei. E uma vez por semana eu recolho, olho, analiso com eles vão lá na frente, fazem a leitura, contam. São bem empolgados. E como é que é o compartilhamento dessa experiência entre os alunos? Aqui, por exemplo, tem uma aluna, né? Chamada Raika. Sim. E o outro aluno, e aqui tem um aluno chamado Ian. Eles trocam essas experiências? Trocam nesse dia, no momento que é tirado para eles fazerem a releitura, para conversar sobre o momento de leitura. Eu sei. Aí falam lá na frente como que foi, aí um fala, eu já li esse livro, aí eles complementam, porque eles vão trocando de livro também. Eu não li, assim, quem já leu esse, quem não leu, aí eles vão trocando entre si. Vão compartilhando. E aí vamos fazendo as atividades. Esse material aqui, você que prepara na escola? Preparei. Prepara na escola. Muito bom, material bom. A escola deu maior apoio, porque na pastinha não foi só o livrinho, foi uma pasta. Com canetinha, lápis de cor, com material para eles estarem trabalhando, uma sacolinha. Então eles levaram a pastinha dentro da sacolinha, todos felizes. E assim eles fazem o trabalho deles. Ô Eliane, como é que você, a partir de um projeto esse projeto aqui começou quando, Eliane? Eu trabalho com esse projeto na minha vida, assim, desde 2014. Mas esse ano foi em maio. Porque primeiro preciso conhecê-lo, separar os livros, né? Maio, junho, por aí. E aí, como é que você percebe a evolução do aluno? Assim, no sentido do aprendizado, no sentido da resposta que ele dá. Eu vou ser sincera, apaixonante. Segundo ano, então, gente, como que eles estão desenvolvendo? Comecei o segundo ano, qual é a média etária? De 7 a 8. 7 a 8 anos. 7 a 8 anos, processo de alfabetização. Eu peguei ali de 24, 5 liam, o restante não liam. Então, olha o prazer que é eu estar acompanhando os meus alunos nesse processo, e com esse projeto eu vejo a evolução deles. Eu sei. Na melhora da letra, na escrita, a empolgação de entregar o livro, que eu falo, né? A letra, o cuidado. Então, essa evolução vem sido muito grande. Eu tenho hoje, assim, praticamente todos alfabetizados, lendo. Cada um, tem alguns que leem, né, com as suas dificuldades, mas assim, é prazeroso demais, principalmente por meio da leitura. Pelo que você percebe no comportamento deles, Eliane, eles já compartilham essa experiência com os amiguinhos do bairro? Eu creio que sim. Que não fazem parte da escola? Eu creio que sim, porque alguns pais falam que estão gostando muito, que está ajudando muito, e eles, assim, não são apáticos, eles trazem mesmo, tia, me dá outro livro.
e vai. Então tem o priminho, alguns já falaram que leram para o primo, para a irmã. Então eu creio que sim, e principalmente para a vida social deles, né? Porque a leitura é muito importante. Eu sei. E o apoio da escola como um todo? Como é que você vem negociando isso com os outros professores, com os coordenadores, com diretores? Como é que tem sido essa negociação? Tem sido tranquilo, bem, com bom apoio. Como eu falei, preparei o material, a escola deu apoio, até a diretora conversou com alguns pais, ouviu, né, o relato de alguns pais também, e eles dão apoio. Quando fala assim a questão de leitura, lá na minha sala tem uma estandezinha de livros, então todo mundo pode usar e volta, tá ali jeitinho, não some. Essa pergunta que eu ia te fazer, eles cuidam dos livros? Cuidam dos livros. Você percebe isso no dia a dia? Não vou te dizer que não vai ter uma orelhinha ou outra, mas eles cuidam. E ainda fala assim, olha, fala com o outro, cuidado para não amassar o livro, cuidado para não rasgar, não pode riscar. Porque apareceu um riscado. Tia, olha só! Aí, não, tranquilo, vamos conversar. Então eles cuidam, eles zelam. Eles têm a prateleirazinha deles também para leitura diária, né? Terminou uma atividade, o outro colega ainda não, vai lá e pega. Então é prazeroso e eles têm esse zelo. Eliane, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E na nossa agenda literária desta semana, temos lançamento de livros saindo do forno. Nosso parceiro de muitas andanças, o poeta e escritor Anaximandro Amorim, o livro A Euforia do Corpo. Em um mundo pós-pandemia, pensar no corpo pode representar um ato de coragem e também de resistência. Quando se pensa no apagamento de tudo, o que se desvia do chamado padrão normativo da sociedade. Foi a partir dessa percepção contemporânea, aliada a uma visão filosófica sobre o corpo humano, que o escritor Anaximandro Amorim elaborou o seu 10º livro, A Euforia do Corpo, o primeiro livro do escritor publicado pela editora Patuá de São Paulo. Olá, meu nome é Anaximandro Amorim, sou escritor, membro da Academia Espírito Santense de Letras, da Academia de Vila Velha, Instituto Histórico e Geográfico e outras instituições, e gostaria de lhe fazer um convite. No dia 22 de setembro, a partir das 19 horas, na Pastelaria Malas Artes, Barro Vermelho, Vitória, Espírito Santo, lanço A Euforia do Corpo pela editora Patuá, de São Paulo, meu 10º livro, quarto de poemas. Também haverá lançamentos no dia 24 de setembro, na terceira Flicari, Feira Literária de Cariacica, a partir das 14 horas, e no dia 29 de setembro, quinta-feira, na Academia de Letras de Vila Velha, a partir das 19 horas. Prestigie, você é minha convidada, você é meu convidado. Até lá! Vamos lembrar a agenda de lançamentos. Na quinta-feira, 22 de setembro, às 7 da noite, na Pastelaria Malas Artes, no bairro Praia do Canto, em Vitória. No sábado, 24 de setembro, a partir das 14 horas, na Feira Literária de Cariacica. E na quinta-feira, 29 de setembro, a partir das 7 da noite, na sede da Academia de Letras de Vila Velha, que fica no bairro Prainha. Literatura de qualidade, direto na veia. Pessoal, vamos juntos prestigiar o nosso parceiro Anaximandro Amorim. A leitura é muito importante para mim, porque ela é a divisão de 2 mundos, a ampliação de novos horizontes. Cada página virada, cada livro terminado é uma sensação incrível. A leitura aguça nossa imaginação e a nossa criatividade. É impressionante o poder que a leitura tem de transformação na nossa forma de agir e de pensar. É realmente sensacional o poder da leitura. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça a sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.